pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa trilha de transformação além do digital. E hoje o nosso episódio é muito importante, muito interessante. Eu estou muito feliz e animada, porque a gente tem um camisa 10 da saúde. Eu falei para ele um pouquinho antes de começar o quanto é um privilégio para mim, um privilégio para todos vocês que nos assistem, entender um pouquinho mais de como foi toda essa jornada de transformação digital na saúde. A gente teve uma pandemia aí no meio do caminho, mudou completamente os modos operantes e como a gente cuida da nossa saúde hoje. Então trouxe um médico especialista em tecnologia, Dr. Romeu Domingues. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua participação. Para nós é uma honra tê-lo aqui e poder ouvir um pouquinho do que você tem para contribuir. É um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui. Obrigado aí pela introdução carinhosa, né? Eu sou médico, né? E venho acompanhando, né, essa transformação digital na saúde há mais de 10 anos. Acho que a gente fala assim de saúde, a gente ainda está muito defasado em relação aos outros setores da economia, como o próprio mercado financeiro e banco. E eu acho que para a gente poder tornar a saúde mais sustentável, né, com o envelhecimento da população, novas tecnologias, passa por eficiência. E quando a gente fala de eficiência, inexoravelmente a gente tem falado para transformação digital. E seja desde dos prontuários médicos, né, eletrônicos, seja você poder ter acesso a dados, né, para poder fazer gestão de saúde, dados estruturados, né, porque não adianta você ter, por exemplo, a própria DASA atende 10 milhões de brasileiros por ano. Então, você tem uma riqueza de dados enorme. Se você não puder usar esses dados, né, de forma estruturada para poder fazer a gestão da saúde individual e da saúde populacional, também pouco adianta, né? Então, mesmo na DASA, a gente tem essa preocupação. A gente criou um laboratório de dados e analíticos há mais de 5 anos, né? E a gente hoje consegue, num grupo de população, separar quem são as pessoas que são diabéticos, dos que são normais, dos que precisam, que não fazem exame há mais de um ano. Por outro lado, quem não é diabético faz exame 3 vezes por ano. Então, a gente consegue fazer gestão. Associado a isso, como você falou, né? Na pandemia, eu estou à frente lá da Conexa, lá com o Fernando, meu filho, já Uhum. há 7 anos. Começamos como teleorientação, porque tinha uma barreira muito grande, né? O próprio CFM, e a pandemia ajudou a quebrar essa barreira. A gente vê que já atendemos mais de 20 milhões de brasileiros e eu consigo levar a saúde com qualidade. Eu também estou no comitê de qualidade da Conex, e consegue uma resolutividade de 80% dos casos, né? Uma boa anamnese, eu consigo um bom médico aqui na capital, São Paulo, Rio, numa área remota, até mesmo aqui. E tem os outros 20% que a pessoa precisa, né, a sua hipertensa, vai ter que ir à emergência para tirar a pressão. Ou então é um quadro que exige que vá ao consultório físico, mas é bem resolutivo, né? Então a gente vê que eu podendo trazer isso tudo em escala, né, é um avanço tremendo, né? Então, assim como médico, super empolgado de estar vivendo esse momento, né? Que incrível. E a Connex, ela foi pioneira nisso, hoje é maior, né, daqui do Brasil e é referência para muitas outras empresas de telemedicina. Eu venho acompanhando o trabalho que vocês têm feito até um pouquinho antes da pandemia e viu quanto vocês alavancaram, né, em relação à E empresa. a Conexa não é só uma empresa de telemedicina, ela acabou virando uma plataforma de saúde digital. A gente faz hoje quase 500 mil consultas por mês, metade disso é saúde mental, telepsicologia, telepsiquiatria, e para saúde mental, então, aí é quase que 99% resolutivo, sem ter que ir ao local Sim, físico, né? E ela tem uma equipe multidisciplinar com especialistas. Então, você, eu preciso de um neuropediatra numa cidade pequena. Não tem que viajar 100, 200 quilômetros para vir a São Paulo. Você pode fazer a consulta, né, e pedir os exames. Uma equipe de nutricionistas. E ela hoje, associada a isso, a gente vem incorporando inteligência artificial e novas ferramentas de transcrição do oral para o texto, para poder facilitar o trabalho do médico. O médico tem mais tempo para dar atenção ao paciente, ele não tem que ficar digitando, ele não tem que ficar. Então, até para o engajamento. Então, você faz uma consulta 10, 12, 15 minutos, entendeu? Você com a transcrição e usando a inteligência artificial generativa, você poder resumir.
né, uma consulta de 15 minutos, 20 minutos, você poder resumir, transcrever, resumir, mostrar o que é relevante, dar hipótese diagnóstica. Então, você acaba fazendo com que a consulta fique também de melhor qualidade. Quer dizer, o médico, às vezes, que não tem muita experiência, ele não está vendo, ele fala, acho que pode ser um dengue, tá entendendo? Porque tem uma onda de dengue, mas Uhum. pode ser uma doença que ele nunca viu, um lúpus, entendeu? Então, eu vejo com um grande benefício hoje os profissionais poderem usar essas ferramentas para poder melhorar a qualidade do trabalho, tá entendendo? Qualidade e eficiência. Entendeu? E até existia uma resistência muito grande por parte dos pacientes de serem atendidos de forma remota, né? Acho que a pandemia também destravou e a gente não tinha muita alternativa. Perfeito. Era o que a gente poderia ser atendido e foi um choque de realidade para nós também, eu como paciente. A primeira consulta por telemedicina que fiz, eu me lembro que eu mais é só isso, mas aí na minha experiência dentro de hospitais, a classificação verde e azul de Manchester poderia fazer Claro, telemedicina há muito claro, tempo, né? claro. Muito tempo. Tinha resistência da população, de médicos também, né? E você que tem que ter o bom senso e outra coisa, a gente não trazer a ineficiência do físico para o dígito. Então, se você também libera telemedicina para todo mundo, algumas pessoas, infelizmente, né, entram na consulta e você vê que não tem nada grave que justifique um atestado. Aí você não dá o atestado, né, que a gente tem Uhum. que, eu tenho que ser eficiente. A pessoa acaba dando um NPS baixo. E ela volta, faz uma consulta no mesmo dia, no dia seguinte, até conseguir. Então, você tem que ter dados para fazer gestão, inclusive, eu acho que gestão compartilhada, né? Seja com o médico da empresa, com o RH, com o nosso médico, né? Para poder ter uma saúde suplementar mais. Eu sempre digo, o melhor lugar para ficar doente no mundo é no Brasil, para quem tem o plano de saúde, né? Seria bom que no SUS também fazer a mesma coisa. Mas a gente não pode destruir isso que a gente conquistou, tá entendendo? Então, preocupa o momento que a saúde está passando, né? De dificuldades das operadoras, dos prestadores. Então, tudo que traz eficiência, tá entendendo? Eu vejo com bons olhos. E aí passa por transformação digital, entendendo? Exato. Uma coisa que a gente ainda tem que avançar muito no Brasil, infelizmente, é a interoperabilidade de dados. Né? Hoje você faz um exame no Alta, você vai no Einstein, depois vai no Sírio, e você acaba repetindo exames, porque você não tem o teu exame anterior. Então, eu defendo muito começar um projeto até mesmo em São Paulo, que os dados sejam comprados. O dado é seu, o dado não é da DASA, o dado não é do Einstein, tá entendendo? Então, a gente tem que estar, de alguma forma, ou conectado por cabo, ou uma nuvem, mas a gente vê nos países, mesmo nos Estados Unidos, avançou muito. Você tem um plano de saúde, teus dados estão lá, você migra para outro plano, você Ele consegue, migra você junto. consegue acessar, entendeu? Uhum. Então, e assim, você estava falando de acesso e poder ser mais resolutivo. Agora a gente está com um projeto muito interessante de usar IoTs, são os próprios, sei lá, o relógio da Apple é um wearable, né? São dispositivos médicos, tudo que eu coloco no paciente, por Bluetooth, vai para a plataforma. Então, eu posso ter uma técnica de enfermagem, entendendo, num local remoto, por exemplo, tem alguns exemplos como Eldorado de celulose, você tem um consultório digital, a técnica de enfermagem coloca lá o dispositivo, quando o médico entra, ele já tem acesso aos sinais vitais, a temperatura, a oximetria, a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, se é uma dor de ouvido, uma imagem do ouvido, então, isso tudo, um eletrocardiograma. Então, eu acredito muito que isso você vê esses modelos na China, Israel, que no Brasil a gente está começando, mas você aumenta muito o escopo. Em vez de eu resolver 80%, eu acho que eu vou resolver 95% das consultas. E eu posso auditar depois também. Então, assim, poxa, você fez essa consulta, falou que tem otite. Eu estou vendo aqui, porque vai ficar gravada na nossa nuvem. Não tem otite, entendeu? Então, tem um lado educacional também, entendeu? Então, e esses dispositivos já estão começando a vir com inteligência artificial. Então, você faz uma ausculta cardíaca, você não ouve mais no esteto, você ouve no computador. Aí você ouve um sopro, né? Você tira a dúvida com um professor teu aqui em São Paulo, ou digo um médico que é remoto, ou com um cardiologista. Né? Você viu um eletro, você não sabe o que é, você vai tirar dúvida. Então, e a própria inteligência artificial vai dizer, isso aqui tem um sopro, esse eletro aqui não está normal, tem uma fibrilação. Então, cada vez mais o médico vai tornar-se mais eficiente e com a qualidade melhor do seu trabalho. Olha,
traz muito mais clareza, porque quando a gente fala de soluções tecnológicas, e eu concordo 100%, eu sou defensora da transformação digital, olhando para vários pilares e não só tecnologia, e um deles é a eficiência operacional, a gente não pode correr o risco de automatizar o gap, e a gente precisa olhar o processo e o que agrega valor tanto para a instituição quanto na experiência do paciente também. E a gente sabe que já tem algumas quebras, né? Quando a gente está online, a gente que era acostumado a chegar a ser atendido pelo médico presencialmente, então ainda existe essa resistência. Com certeza, mas desculpa interromper, mas dá Imagina. um exemplo bom, né? Você quando vai à emergência, a gente tem um exemplo desse no hospital da Unimed no interior dos Estados Unidos, em Volta Redonda. Você quer ser atendido, você foi até lá, mas você esperou meia hora, entendeu? Aí começa, você é verde ou azul, não é nada grave, já foi triado. Aí você faz, eu vou esperar mais quanto tempo? Ah, vai esperar mais uma hora, porque agora está tendo uma crise de dengue ou de qualquer outra coisa, a emergência está cheia ou de influenza. Aí a enfermeira oferece, você quer ser atendido pela telemedicina? Né? Uma salinha do lado, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, conecta os IoTs, os dispositivos. Quando o médico da Unimed entra na consulta, ou da Conexa, pode ser os dois, no modelo híbrido, ele já tem todos os dados. Aí o paciente tem experiência, uma televisão grande, uma cadeira confortável. Eu não fui, esperei mais uma hora, fui bem atendido, saí com a prescrição. Excelente. Então você deu, até mesmo para esses casos que você queria uma experiência física, entendendo? Mas eu vou ficar mais uma hora aqui, esperando, com a criança chorando, com dor de Não, ouvido. muito melhor, muito melhor. Então, tem outro exemplo, né, que a gente está desenvolvendo também. Hoje, os pacientes estão em home care, ou estão precisando de cuidados, paciente com doença crônica. A enfermeira vai lá, né? Quando o paciente está instável, o que ela faz? Ou ela chama um médico para ir lá, ou ela chama uma ambulância. Paciente crônico, cardiopata, diabético, entendeu? Ela acaba mandando ir para emergência. Hoje, estão desenvolvendo um projeto também inovador, ela vai já com uma maletinha pequenininha com os dispositivos. Ela conecta tudo. Aí o médico fala, não, a pressão dele está um pouquinho baixa, ó, entendeu? Diminui o diurético, ele tá sem febre, então não precisa começar antibiótico, entendeu? Então você traz eficiência. 100%, melhora a experiência realmente. E acho que é um banho de loja para nós aqui e para os que estão nos assistindo de quais são as principais tecnologias digitais, né, que têm impactado diretamente no paciente e nos cuidados de saúde. Você trouxe um momento que a Conex é muito mais do que telemedicina, né, e tem essa parte de saúde mental. A gente vê os avanços negativos na população, principalmente nessa transição geracional, a geração que vem agora, com todos esses distúrbios emocionais. O maior E acho que problema hoje tem. das empresas é saúde mental. Exato, Infelizmente, né? exato, É duro. infelizmente. E aí não sei o quanto isso tem ainda resquício da pandemia, mas a gente vê e eu tenho É, acompanhado em res- é, várias empresas. E aí queria que você trouxesse, por gentileza, um é, pouquinho mais sobre isso isso. é interessante, né? É interessante e triste ver que hoje é o maior problema de baixa de produtividade, absenteísmo, é a saúde mental. E a gente tem que estar sempre vendo inovações, né? Então, por exemplo, a gente viu uma startup que a gente está para fazer uma parceria que eu dou esse benefício de telepsicologia para todo mundo, para a empresa. Tem gente que não precisa, vai usar e não precisa, e tem gente que às vezes está tão deprimido e não vai usar. Então, tem aplicativos, né, funcionando lá nos Estados Unidos, em inglês, como a própria Ellipsis, que é uma startup, que você pega o colaborador, abaixa o aplicativo e ele faz 5 perguntas. Da forma como você responde as 5 perguntas, a entonação da voz, a semântica, te diz se você está deprimida, ansiosa ou estressada. Então, é como uma ferramenta de triagem, como tem triagem também para casos clínicos. Então, isso também traz, porque é, e você acompanha também, né? Eu detectei, sei lá, 30 deprimidos, 50 ansiosos, estressados, e vou, então, aí sim, eu vou dar consulta para esse, que eu tenho não uma coisa subjetiva, é objetivo, e vou acompanhar depois de 1 mês, 2 meses de consulta da Conexo, de quem for, se está melhorando, né? Então, são ferramentas que vão surgindo da mesma forma. Hoje a gente tem na plataforma que eu faço a transcrição, e aí eu sou um médico inexperiente. Aí eu pergunto, eu estou lá fazendo a consulta, eu pergunto, qual é a sua queixa? Aí você fala, dor de cabeça. Aí já aparece para o médico que está fazendo 5 perguntas que ele tem que fazer. Você tem febre? Tem quantos dias de dor de cabeça? Tem mancha no corpo? Aí você faz as perguntas, isso vai sendo transcrito. Aí o paciente responde, eu tenho dor de cabeça há 2 dias, de forte intensidade.
tô com febre, 39 graus, entendendo? Apareceram manchas no corpo. Quando acaba de transcrever, já aparece 3, 4 hipóteses diagnósticas para o médico. Pô, olha dengue, olha, sabe, pode ser dengue, pode ser meningite e uma terceira qualquer. E já dá para ele o que ele deve pedir. Então, isso é Olha o que eu digo, só. os médicos hoje não devem olhar a inteligência artificial como um competidor. Exato, Ele exato. deve, ele deve ser, eu estou competindo com quem está usando. Então, acho que todos devem começar a adotar, porque vai ser, a gente trabalha já com inteligência artificial na DASA já há uns 6 a 7 anos, que a gente, como radiologista, tinha a preocupação de ser substituído pelo algoritmo, Claro. entendeu? Então, a gente criou um laboratório, vários algoritmos criados na DASA, entendeu? A gente tem muito dado, então é só você treinar a máquina, treinar de forma correta, porque você também botar gente desqualificada para treinar que isso é um crânio normal, isso é esclerose múltipla, então tem que treinar bem. E aí ajuda o médico, por exemplo, eu dou um laudo e a máquina faz o peer review para mim, ela revisa meu laudo. Depois de dar um laudo em 30 mamografias, eu vou estar cansado. E se eu perder um câncer de mama, é uma desgraça, entendeu? Então eu tenho que usar, sabe, eu fico melhor meu laudo e mais produtivo. Excelente ponto. E até quando você traz de câncer de mama, realmente é público. Eu tive câncer de mama em 2022. E se não fosse todo o cuidado e toda essa atenção que tive, né, em todo o decorrer do tratamento, e muito dali foi por conta da inteligência artificial. Eu fiz um ultrassom e ali a médica já falou: olha, com base nas informações que eu tenho aqui e na minha experiência, já é BIRAD 5, procura um mastologista, um oncologista, enfim, eu cheguei e voltei, assim, muito impactada, claro, né, da notícia, mas ela foi baseada em algumas informações que a própria IA estava trazendo para ela também, Ajudando ela no diagnóstico. exatamente, ajudando no É, diagnóstico. Então, isso foi muito importante, porque possivelmente ela teria me pedido outros exames e nós retardaríamos o processo uhum. de tratamento. Então, até a pergunta que eu ia te fazer, acho que você já respondeu muito bem, é como a IA ela tem apoiado no diagnóstico e tratamento dos pacientes de doenças crônicas ou não, doenças graves. De novo, né? A resolução final é sempre do médico, né? Porque ele que vai dar sinal laudo. Agora, Sim, eu poder usar como triagem, como orientação para o médico, é espetacular, né? Porque você pega, às vezes tem um médico recém-formado fazendo residência, vamos supor, sei lá, dermatologia, e dando plantão na emergência. Você não está acostumado a ver pacientes com embolia pulmonar, né? Então eu chego ali e falo, pô, eu tô com dor torácica, entendeu? Piora com a respiração, tô com um catarro com raios de sangue, pode ser gripe, pode ser tuberculose, mas pode ser embolia pulmonar. Então, acho que ajuda a você fazer uma triagem correta e até do lado educacional. Entendeu? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei ali atrás, né, da utilização dos IoTs, médicos novos que se formaram, fizeram residência, que dão plantão em UBS, eles às vezes não tiveram Hoje o problema do SUS, o SUS faz uma atenção básica muito boa, é quando você precisa de especialista. sim, com Então você tem certeza, com cidades, mesmo certeza. cidade como Volta Redonda, você tem 3 mil pessoas numa fila para marcar uma consulta do cardiologista. O que a gente está fazendo lá na UBS, né, o menino está lá atendendo, o médico, o novinho, e ele encaminha para cardiologia, a gente está colocando os dispositivos, a enfermeira atende, roda o eletro, bota os sinais vitais, bota a história. Quando chama o cardiologista da Conexa, já está tudo ali. E o médico que está lá atendendo, ele para e vai atender a consulta do cardiologista e ele está aprendendo. Então, é como se fosse uma interconsulta. Né? Então, ele senta ali, ele está mais seguro agora, ele está sabendo como tratar uma hipertensão, ele está sabendo como tratar uma arritmia. Né? Então, esse processo digital que a gente está passando tem um lado assistencial, acessibilidade e um lado educacional. Né? Então, é espetacular. Né? Hoje, eu acho que só não aprende quem não quer. Você tem acesso à internet, você pode estudar, você tem acesso agora a esses IoTs, tem acesso a essas plataformas de deep learning para poder fazer a triagem, o diagnóstico. Entendeu? Então, é um momento muito
Eu acho um momento espetacular que a gente está vivendo na saúde. Eu vejo da mesma forma, até conectando quando você trouxe que a saúde ainda é um segmento atrasado, saiu Em do. relação aos outros setores, Exato, é. Saiu no Instituto de Transformação Digital do Brasil, no índice de 0 a 6, saúde é 2,8, é o mais atrasado dos e o setores. sistema financeiro deve ser o mais avançado, Exato, não? exato. O setor Que hoje financeiro você mais paga qualquer avançado. conta em qualquer banco, você faz o Pix, Sim, e né? já Agora com o Open resolve. Finance, você vai poder ver o Sim. banco chegar para você, você tem tua conta no banco X, eu te dou uma aplicação melhor aqui. Então, é, É o mais, realmente é o mais avançado, mas a saúde 2,8. Então eu vejo com uma série de oportunidades ainda do ponto de vista de envolvimento de pessoas, envolvimento de processos, onde a gente consiga usar a exponencialidade de toda essa solução é, tecnológica, trazendo para o engajamento do paciente para que as tecnologias façam e apoiem o médico na personificação de um tratamento para doenças preventivas. Como que tem funcionado isso na prática? eu acho assim, hoje o médico perde 30% do tempo dele com coisa burocrática, né? Digitando, prescrevendo, pedindo exame. Então, alguns tais lá nos Estados Unidos já funciona assim, alguns consultórios. Então, se eu vou fazer um round, uma enfermaria, eu vou ver, sei lá, uns 10 pacientes numa manhã. Se eu puder, isso é possível. Eu tenho uma ferramenta que eu vou ditando a conduta, o que eu vi no dia. No final da manhã, eu, e eu vou pedindo os exames, no final da manhã, depois de 3 horas, eu só chego ali e vejo o que foi transcrito, o que foi resumido, o que é relevante. Se, por exemplo, você, mas o meu filho não veio me visitar, tira isso, não é importante. Mas hoje eu acordei com febre. Entendeu? Então, isso melhora para o médico e para o paciente, que eu vou ter tempo de ficar mais com você, de ter esse lado que o touch, entendeu? A Uhum. empatia. Sim. Então, eu acredito que não, isso vai sobrar tempo e esse tempo deve ser utilizado para você, né? Por exemplo, as pessoas que envelhecem mal, né, com diabetes, obesidade, é engajamento. Então, se eu tenho mais tempo para poder engajar uma pessoa, de ela poder fazer exercício, melhorar a dieta, tomar conta da glicose, não deixar subir, entendeu? Fazer exame, entendeu? A pessoa que tem uma diabetes grave pode passar um ano sem estar fazendo só o exame, sabe, da fitinha. Tem que fazer a cada 4 meses e ver como é que tá, ajustar direitinho a glicemia, né? Então, eu acredito que isso melhora a relação, desde que sabendo usar. Você não vai pegar isso tudo para encurtar ainda mais a tua consulta, tá entendendo? Perfeito, era isso que eu ia te Tem, perguntar. tem Como esse não lado, usar entendeu? contra, né? E É, falar assim, ah, é, não, já que a IA faz tudo, eu vou deixar a IA fazer e eu vou ficar aqui. atendia uma teleconsulta em 15 minutos, agora eu vou passar a atender em 7. Não Exatamente, é por aí, né? exatamente. Então tem que ter esse cuidado, né? Porque senão a gente vai trazer toda essa eficiência só para aumentar Ganho de a produtividade. produtividade. E a gente não pode cair na armadilha de É. ganho de Porque senão isso produtividade. acontece, né? Tem trabalho mostrando, depois que surgiu o ChatGPT, não lembro agora quantos, acho que coisa de 4.000, 7.000 interações nos Estados Unidos. Um artigo do JAMA, comparando a resposta do médico versus do ChatGPT. Eu mando uma mensagem para o médico por SMS e ele responde. O médico está ali estressado, trabalhando, ele responde uma coisa. Perguntando ao ChatGPT, as respostas do ChatGPT foram muito mais informativas, mais densas, com mais empatia. Entendeu? Então, o ChatGPT, outra ferramenta que a gente tem lá na Conexa, né? Agora com a função com a Zen Club que veio junto, você tem um assistente, um robô, né? Usando o ChatGPT, a Clary, você vê as respostas que a Clary dá, se você digita, estou com um problema tal, tal, tal. É espetacular. Eu estou para dizer que é melhor que muito psicólogo, psiquiatra, o bom senso, porque ela tem conhecimento, né? Porque ela Aham. adquiriu informação. Sim, Mas, sim. meu, É uma IA generativa. pois é, então é espetacular. Aí você faz, mas eu acho que tem que procurar. Não, no seu caso não precisa procurar psicólogo, psiquiatra, vai por essa linha, que podia até por uma linha, não, procura para gerar receita para gente, Sim. entendeu? É espetacular. Entendeu? Quando você pega assim, diagnósticos difíceis, né, síndromes raras, que você pega pô, só um neuroendocrinologista pediátrico da USP faria esse diagnóstico, entendeu? O GPT vai fazer igual ou melhor que ele. Entendeu? Agora, tem que checar o que ele está sugerindo tudo, porque ele também erra, né? Ele alucina.
Então, é importante, mas é incrível. É incrível. E é uma tendência cada vez maior, né? A gente está vivendo essa onda de disrupção tecnológica, de ter AI em todos os Vai mudar cantos, muita e coisa. vai Em mudar qualquer muita setor da economia, coisa, exato, qualquer em indústria. todos os segmentos. É. E aí, como que você vê o engajamento das pessoas que estão ali dentro das instituições de saúde, que têm uma cultura muito enraizada, hierarquizada? Como que você enxerga essa transformação digital, É, olhando para a inovação, e como mudar o ponteiro de fato nesse é sentido? um ótimo ponto, né? Primeiro que é mudança de cultura, mudança de paradigma, é custoso, entendeu? Então, você mesmo pegar assim que a DASA, que é muito grande, querer fazer tudo dentro de casa é um erro, né? Eu tenho aqui minha equipe de analytics, eu tenho minha equipe de AI, às vezes já tem coisa criada, tá entendendo? Para uma startup e funcionando muito bem. Então, por que que eu vou investir um caminhão de dinheiro, de tempo, se eu posso terceirizar? Dá um exemplo, até mesmo hoje, a marcação de uma cirurgia, você vai no médico e fala, eu vou te operar, para mim pode ser no hospital A, B ou C. Os três eu gosto, aí você vai tentar marcar. É tudo old school. Você liga, fala com a pessoa, aí a pessoa vai pedir pré-autorização, não leva 15 dias. Sim, sim. Entendeu? Aí tem uma startup, a Finesse, que a gente trouxe lá para o 9 de julho, tem muita coisa manual, ela já vai fazendo de forma automatizada. É menos gente, né? Então é menos. Você vai autorizar mais rápido, já sabe quais são as regras, entendeu? Quais são as regras do cadastro de cada operadora, entendeu? Tem resposta por WhatsApp, entendeu? Então, isso traz eficiência, gente. Entendeu? Tem eficiência Sim, para o hospital, que vai. Para o paciente é melhor, que não vai ter que esperar 15 claro, dias. claro. Ainda mais quando se trata de câncer, por exemplo. Sim. Entendeu? É desesperador Então, você e você esperar o sabe, tempo do cara, isso convênio. aqui não dá direito. Então não adianta. Não adianta porque não está no rol do INSS ou não está no protocolo, né? Porque mesmo dentro de hospital, tirando a parte assistencial, tem muita burocracia, entendeu? Tem a parte de back-office, faturamento, Sim. recebíveis, Núcleo interno de entendeu? É regulação. um caminhão de gente Sim. para poder fazer esse tipo de receita. Faz sentido, entendeu? E como que tem sido, Romeu, nessa implementação de tantas tecnologias para automatizar, melhorar a eficiência, melhorar a experiência do paciente, olhando para as pessoas que estão dentro da instituição, o quanto elas resistem para essa automação? Vocês trabalham com algum Eu plano acho para assim, envolvimento dessas pessoas? você fazer, ainda mais empresa grande, né? O processo digital não pode ser top-down. Perfeito, É concordo minha opinião pessoal. 200%. Entendeu? Então tem que ser um engajamento. Aí, por exemplo, o que a gente começou a fazer? Quando a gente começou a ver AI, falar de dados, analítica, aí nós começamos a levar a turma para visitar. Então, vamos para a Califórnia. Começamos a ir para a Califórnia quase todo ano, entendeu? Aí visita o hospital, conversa com a startup, entendeu? Começa a ver o que está funcionando. Aí você pode ir a Israel, você pode. Não, pode não, nós fomos. Levamos uma turma para Israel, fomos para a Índia. Então você começa a criar uma cultura dentro que as pessoas acreditam que o caminho é esse. Vendo? Agora, de novo, a tendência do ser humano, deixa que eu faço internamente. Vendo? Algumas coisas sim. Ah, não, mas isso é core, isso aqui. As coisas que tu é feito já sabe, você ganha tempo, entendeu? A gente adquiriu uma empresa muito interessante lá na Coné, chamada Lina Saúde, de Belo Horizonte. Pô, garotada espetacular. Eles conseguem ver só pela sinistralidade, lá pelos claims, né? O paciente passou na emergência, foi prescrito esse exame, depois voltou nesse médico, aí está tomando esse remédio. Você não pode ver que deu o resultado do exame pela LGPD, você não pode. Sim, Mas só de eu ver o caminho que ele gastou, o que ele consumiu, nesses últimos, eu digo com uma assertividade de 83% que o paciente tem. Espetacular. Depois eu consigo clusterizar quem é alto risco, médio risco, baixo risco. Aí eu tenho que pegar os caras que são alto risco, que esses que vão estourar a conta. Aí pega, às vezes, 4% dos pacientes que são crônicos, têm comorbidades, são os alto risco, eles vão consumir 40% do teu budget. Então, tem que identificar quem são esses 4%, entendeu? E aí, os dados com a analítica te ajudam a separar. Aí você pode até clicar nesse paciente aqui. Se esse paciente você não intervir nele, ele vai gastar tanto em 6 meses, tanto em um ano. Então, eu vou intervir. Então, eu vou passar esse paciente aqui, eu não sei, que é o XPTO para o médico da empresa. Ele pode chamar o paciente para fazer um eco,
fazer uma brincada que ele faz um tempão, entendeu? Porque esse, quando vai complicado com AVC, com infarto, com. Esse cara é o cara que vai estourar a conta da operadora e da empresa, né? Entendeu? E dá para trabalhar, é claro, com a medicina preventiva, com esses Com casos certeza, específicos. Você com monta um certeza, plano, faz com gamificação, a gente tem certeza. uma série de vertentes que a gente pode fazer, inclusive impactando no SG, que é algo que vem vindo com muita força nas nossas agendas, já tem um tempo, e conectar isso com o S do SG é fundamental, e é até para pensar em subsídio fiscal, incentivo que as empresas podem ter fazendo esse planejamento e esses planos de medicina preventiva com gamificação também. E aí para engajar o colaborador, porque acho que o mais difícil é isso, né? É difícil. É você trazer o paciente para perto. Difícil é engajar. Aí É, passa, aí por isso que a saúde é integral, né? Não é físico ou mental, são os dois. Então até eu falo isso muito lá na Conex, a gente não conseguiu avançar nesse sentido. Se eu sou psicólogo, estou fazendo uma consulta, né? O paciente está deprimido, tal, estou tratando do lado mental, da saúde mental. Mas se ele fala que é diabético, está com a glicose em 300, que ele está com sobrepeso, que ele está com falta de ar, tá entendendo? Eu tenho que, de alguma forma, coisa pertinente, encaminhar ele para consulta física sim. e vice-versa. Se eu estou tratando um paciente, né, que o cara é diabético, tem insuficiência cardíaca, mas tu vê que ele está super deprimido, não adianta, ele não vai engajar. Então, Essa nem integração entre posso as duas falar pontas. cross-selling, essa integração tem que ser feita. Com certeza. Entendeu? O médico tem que ver o coisa e tentar encaminhá-lo para a saúde mental e vice-versa. 100%. Vice-versa. Isso e trazer todas essas tecnologias, ele aumenta muito a acessibilidade e equidade do cuidado dos pacientes. E a gente chega hoje com um nível de tratamento e de consulta de profissionais para áreas remotas no nosso país que antigamente não tinha nem acesso, né, Romeu? Eu estive no Sírio-Libanês, no projeto Todos pela Saúde, responsável pela região Nordeste, 350 hospitais. E a gente sabe o quão difícil é você ir para um hospital no interior de Sergipe e o nível de qualidade que as pessoas têm no atendimento. Então, acho que todas essas tecnologias, elas promovem equidade e acesso dos pacientes. A digitalização são aqueles 4Ds, né? Todo processo de digitalização leva primeiro esqueci, o segundo é a decepção, que a agitação é que você acha que vai fazer a coisa em 2 meses, leva 2 anos. Sim, sim. Depois leva a desmonetização, você acaba economizando em processo e tal. E depois a democratização. Entendeu? Então, são os quatro, né? Mas com certeza, ainda mais nessa desigualdade que tem entre concentração grande e média nos grandes centros e quase nada nas áreas remotas, né? E o que tem, às vezes, não está preparado, né? Porque não tem. Então, se você puder levar isso aí associado aos próprios dispositivos, você consegue democratizar a saúde, né? Ser mais tentar tirar esse gap, ainda mais do privado para o público, né? Eu acredito muito em parcerias público-privadas, até gostaria de ver mais isso no Brasil, tá entendendo? A gente vê muito em aeroportos, portos, estradas, parcerias público-privadas sérias, né, com empresas, vou pegar uma empresa que tenha selos de qualidade, que tenha compliance, que tenha, tá entendendo? Uma quantidade mínima de exame, entendeu? Não tem a menor dúvida. Você vai trazer qualidade, acesso. Por exemplo, a DASA, né? Você poder fazer um exame de sangue numa UPA ou numa UBS, entendeu? Aquela amostra de sangue se for a gente quase não trabalha com pouco, muito pouco, muito pouco. Mas ela vai fazer, ela vai estar na mesma esteira de quem mora nos jardins, entendeu? Qualidade, primeira coisa. Segundo, a pessoa que fez de tarde pode entrar no site de uma das marcas nossas e ter o resultado. Quando é que ela vai ter isso no pool? Entendeu? E a gente consegue fazer com custo muito baixo, porque a gente faz 400 milhões de exames de sangue por ano, entendeu? É mais que o Chile Ganhando inteiro. volume, Então, sim, sim. escala com qualidade, a gente consegue ser mais eficiente, entendeu? Então, eu gostaria. E mesmo vários hospitais, a gente vê hospitais, fim de semana, são ociosos. Porque eu não posso fechar pacotes, entendeu? Com prefeituras, estado, governo federal, de fazer um pacote para uma cirurgia de vesícula, um pacote para uma hérnia. São cirurgias simples, que dificilmente vão complicar,
né? No varizes. Tinha que ter, né? Eu gostaria de ver isso mais no Brasil. Eu também, Entendeu? ainda é muito apartado um do outro, né? A Muito, gente não muito. tem E a essa, saúde essa não é. E falar comunicação. a saúde não é o SUS e o privado. A saúde é uma só. Exato, Entendeu? Então a exato. gente deveria ver mais casos de, sabe, dessas parcerias e acho que é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha sem dúvida nenhuma, e essa integração tanto do mental quanto da saúde de maneira geral, acho que é super importante, conectando o público com o privado e olhar com o paciente no centro. É isso que a gente fala Com tanto certeza. de saúde É, 4.0, de ter o paciente no é, centro, com tecnologia embarcada para melhorar o cuidado. é. Como que a gente. E aí a gente ainda caminha passos muito lentos para isso. Olhando, Romeu, curto, médio e longo prazo, como que você vê a saúde no nosso país, assim? Eu sei que é difícil prever por conta do nível de tecnologia que vem chegando, essa disrupção, mas como é para você, assim, que tem vivido tão de perto essa transformação digital há tantos anos, que você vê daqui para frente? Tem acelerado cada vez mais, né? Eu acho que, assim, no curto e médio prazo, o que me preocupa mais estou na saúde há muitos anos, né? Como médico, como prestador, como empreendedor. É, acho que é o momento mais desafiador em termos de sustentabilidade que a gente criou, né? A gente tem, eu sempre digo, o melhor lugar para ficar doente no mundo é no Brasil. Você tem plano de saúde, você tem seu médico, você pode ligar, você tem bons hospitais, você tem bons diagnósticos, entendeu? E é uma pena que só tem 51 milhões de brasileiros com plano de saúde. Entendeu? A gente não sai disso. Há 10 anos vai para 48, volta para 50, vai para 47, volta para 51. Então, acho que a gente deveria. E aí eu vejo assim, o momento desafiador das operadoras, ainda, várias delas fechando prejuízo operacional. E quando ela acontece isso, ela acaba também postergando mais e glosando mais o que paga para a gente. Aí afeta o nosso ciclo de receita. E aí os hospitais e prestadores com dificuldade vão investir menos em tecnologia, investir menos. Então, é um momento, então, acho que a gente tem que rever primeiro o que nós estamos passando, né? O que a gente pode incorporar de tecnologia? Onde tem fraude que eu posso combater? Onde tem frequência de coisa que deveria ser feita? Eu não quero ficar fazendo exame que não tem indicação. Então, passa para uma cultura, inclusive, de quem tem o benefício. Né? Não, eu quero fazer, pô. Não é de graça, alguém está pagando para você, entendeu? Claro, claro. E a gente tem muito isso Então, como esse é o paciente. ponto que, sabe, independente se a empresa é muito digitalizada ou não, a gente deve refletir isso aí, né? É de como. Porque a população envelhece, vai ficar mais custoso. Toda hora aparece um novo medicamento, não, então o que eu vou incorporar? Eu posso incorporar uma terapia genética de 9 milhões de reais, uma dose, entendeu? Que eu não sei se vai fazer efeito. Até que faça efeito, entendeu? Aí faz efeito com a criança até de 6 meses. Aí, por desconhecimento médico, o cara pede para uma criança de 6 anos, ou de 3 anos. Não vai resolver. E às vezes, por desconhecimento de um juiz, ele, sabe, judicializa e a pessoa dá, entendeu? Por pena da criança e tal, mas não vai. Então, sabe, esse remédio eu posso incorporar, ou então a farma entra no risco comigo. Se a criança melhorar, eu pago, entendeu? Como terapia genética e celular para câncer. Tudo bem, cara, eu vou incorporar aqui o Carticel, que é 500 mil dólares. Vamos entrar no risco. Se o paciente fizer o tratamento, não morrer e ficar curado, eu pago 18 vezes, eu pago 12 vezes. Agora, não posso pagar isso aqui e a pessoa, no tratamento, ela morreu, tá entendendo? Então, acho que a gente tem que repensar isso aí, porque é uma pena, né? A gente não conseguir, em vez de ter 50 milhões, porque se isso vai ficando cada vez mais custoso, eu vou fazendo, pegando os planos mais básicos e uma hora eu não vou ter como pagar, entendeu? Eu vou onerar o SUS. Agora, se fosse ao contrário, né, com a inflação, em vez de ter um reajuste de 25, ter de 3 ou de 2, mais pessoas vão poder ter plano de saúde. Então, eu queria ver o Brasil com 60, com 70 milhões na saúde suplementar, tá entendendo? Então, essa é uma preocupação, assim, no curto e médio prazo que eu tenho, entendeu? Independente do grau de digitalização do processo.
Excelente, acho que a gente teve uma aula aqui sobre tudo que Né? é possível É. fazer olhando para Aham, soluções tecnológicas da saúde. Você trouxe é. pontos extremamente interessantes. Acho que quem está nos assistindo também fica muito feliz com aquilo que você vem contribuir, né? E é tão bom ver médicos assumindo o protagonismo dessa transformação digital, trazendo soluções tecnológicas com essa mentalidade aberta em relação a startups, que a gente vê ainda a resistência muito grande da saúde. E é uma resistência que eu atendo alguns clientes da saúde e ainda tem, não, mas startup, não sei se está É, estruturado como deveria, e é Jane, e é sempre bacana, esse né? O desafio. brasileiro é empreendedor, o brasileiro sabe fazer coisa boa, né? Então a gente está nesse mundo de empreendedorismo, de startups, a gente vê soluções fantásticas, entendeu? Então é bacana ver como é que o brasileiro faz coisa boa, mas tem que ter resiliência, entendeu? Demora para você conseguir ter cliente, receita, mas tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, entendeu? Que a gente tem que apoiar, Claro, acho que a tem que gente apoiar. tem que apoiar e, como corporações, a gente precisa estar aberto para receber Com soluções certeza, tecnológicas que com vêm de certeza, startup. com E isso certeza, é uma dificuldade que a gente ainda com tem de certeza. rodar POCs, por exemplo, de fazer essa abertura. Você Porque enxerga da mesma maneira? as anjas são grandes, o hospital grande, a pessoa está tão ali no dia a dia, preocupada, Inserida, né, na inserida demanda? com o Reis. Eu vou testar aqui, mas até para fazer uma POC, a startup quer cobrar 5, 10 mil reais por mês. Cara, poxa, eu estou aqui com dificuldade de. Entendeu? Aí acaba. Então fica. Vou botar mais uma coisa aqui, vai me tomar meu tempo, eu vou ter que pagar, tá entendendo? É difícil, é É difícil, muito é difícil, é muito difícil. difícil. E eu vejo também que tem uma parte da ausência de cultura de inovação dentro das corporações para sair da É, zona de conforto, para abraçar novas com soluções. certeza, E aí tem o medo, né? O com medo das certeza. pessoas de serem Tem, substituídas por IA. Eu também, imagino que também tem, vocês passem por isso, né? Acho que você comentou no começo da nossa tem. E às vezes o conversa. próprio médico. Exato, é esse o ponto que eu ia chegar assim, como um médico, né? E Pô, essas tem. gerações que estão É do se ser humano, né? formando agora, você vê isso, essa uma adesão melhor ou ainda existe essa resistência muito grande do médico, da formação de médico, pelo que você tem Eu acho que acompanhado? a turma se formando já são nativos digitais, né? Eles embarcam, por exemplo, essa de colocar os dispositivos em faculdade de medicina no interior, os alunos estão adorando. Ele ter ali sabe, uma ferramenta que ele pode tirar dúvida com qualquer professor, tá entendendo? Então isso dá, ele se sente mais empoderado, tá entendendo? Então acho que é mais fácil de adesão da garotada, viu? E nas corporações instituir um modelo de empreendedorismo, cultura de Eu falo, cara, inovação. bota o POC aí, não cobra nada. Bota aí, trabalha 3 meses, 6 meses de graça, Sim, entendeu? Prova que você vai ser eficiente, você vai trazer, entendeu? resultado, Resultado. ganho É, eficiente. é, Claro, claro, com por certeza, aí. com certeza. Mas para as corporações, de maneira geral, poderem receberem essa onda de startup que É. vem batendo na porta e a gente ainda tem muita resistência para entrar. Eu acho que fomentar esse Também ecossistema você é teve aí fundamental. um boom, né? Uma vibe aí também que estava distorcido, né? 2 anos, 3 anos atrás, 2022, principalmente, as pessoas têm uma ideia boa, montam um pitch, uma apresentação, não tem receita e fala, não, aí faz um business plan maluco lá, nem fala, não, minha startup, sabe, o valuation dela é 30 milhões de reais. Entendeu? Cansei de ver isso. Então, peraí, aí até pelo projeto é muito bom, você tá bom, não vale 30, vale 15, eu coloco o dinheiro, e aquilo ali as pessoas vão crescendo, né, com essa receita, né, mas ficam com cash burn, entendeu? Queimando caixa, entendeu? Isso não existe, gente. Você tem que uma hora chegar e fazer, eu vou gerar caixa, entendeu? Né? Aí faz outra rodada e capta mais dinheiro e continua queimando caixa. Entendeu? Antigamente tinha isso, você montava uma empresa, se você não gera caixa, você quebra. Acabou, exato, Entendeu? exato. Então, teve essa hype, de muita liquidez em venture capital, né? As pessoas botando dinheiro. Acho que agora o pêndulo foi muito para lá, tá muito difícil captar. Entendeu? Uhum, Então, acho que isso vai ajustar, tá entendendo? sim. Nem lá, nem cá, tá entendendo?
É um Sim. momento agora de... As pessoas estão indo mais, ainda mais com taxa de juros alta, vou para renda fixa, porque eu vou botar dinheiro em venture No capital. risco alto, Risco alto, né? exato, exato. E eu tenho percebido isso, antes a torneira estava muito aberta, né, de investimento em startups, e agora a gente tem dificuldade de encontrar investidor, e o critério do investidor tem sido cada vez maior na hora de botar dinheiro, e espera muitas vezes que a startup já esteja estabelecida como uma empresa, mas ainda é uma startup. É. Então, acho que a gente está Não. buscar esse meio do caminho, vejo como um tempo, e muita coisa descredibilizou, né, de 2022 para cá. Eu acho que é o caminho. Que incrível! Nossa, trouxe a visão médica, trouxe a visão de tecnologia, trouxe a visão de fora do país, de dentro do país, de público, de privado, de empreendedorismo, de startups. Prazer estar aqui. Isso é uma Boa. aula. Não, aqui, para com isso, Carlos, aqui. Uma aula gigantesca, prazer enorme te receber aqui. Obrigado. Muitíssimo obrigada por tudo que você trouxe. Atingido aí tua expectativa. Com certeza, prazer enorme. Pessoal, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que vocês estão aí, assim como eu, se coçando para ver como que a gente pode fazer coisas diferentes e revolucionárias na saúde.